Oi, gente, de volta, boa tarde. Espero que o sábado de vocês esteja legal, que tenha dado tempo de fazer a atividade proposta pela manhã. Amanhã, no domingo, né, pela manhã, a gente vai se encontrar ao vivo. E aí a gente já aproveita para corrigir as atividades. Corrigir não, né? Enfim, para a gente conversar, para a gente comentar, para a gente ver aí quais seriam as respostas mais adequadas, enfim. Então, guarda aí essa atividade 1, que amanhã a gente se encontra, e no primeiro horário, né, na primeira hora da aula, a gente pensa aí na solução dessas questões. E agora a gente vai falar um pouquinho, gente, sobre uma questão de ordem mais técnica, que são os métodos e os sistemas interpretativos, tá certo? Amanhã, como eu disse para vocês, no primeiro horário de aula do domingo, a gente vai corrigir nessa atividade de hoje pela manhã. E no segundo momento, a gente vai trabalhar com os métodos da interpretação constitucional, que são chamados de métodos da nova hermenêutica, né? Só que para a gente pensar sobre a nova hermenêutica, a gente precisa saber que hermenêutica antiga que era essa, né? Já que existe uma nova. Normalmente, nos cursos de direito, a gente costuma dar mais atenção, né, ao estudo dessa velha hermenêutica, da hermenêutica tradicional, e a gente não tem tanto tempo para aprofundar, muitas vezes, a hermenêutica constitucional, a nova hermenêutica. Então, por isso eu deixei esse conteúdo para o nosso último momento, para o momento ao vivo, para que a gente pudesse tratar sobre ele, né? Agora a gente entra lá no nosso plano de aula, na ementa, naquilo que está lá na classificação dos métodos, né, e tipos de métodos interpretativos. O que a gente tem hoje, pessoal, é que nós temos aí uma hermenêutica tradicional, que é a hermenêutica do século XIX, né, que ficou conhecida como hermenêutica de cunho exegético, aquela hermenêutica técnica, e a gente tem uma nova hermenêutica, que é uma hermenêutica ligada aí ao novo raciocínio jurídico, ou raciocínio jurídico posterior a 1945. O fato é que a exegese, ou a hermenêutica tradicional, ela está ligada à modernidade, especialmente à modernidade jurídica, e a nova hermenêutica, à pós-modernidade, que é a situação, né, em que nos encontramos. Então, para aqueles que gostam de história, nós sabemos que as principais características da modernidade estão ligadas à crença na ciência, né, à crença na ideia de progresso, de ordem, a relações sociais em que os papéis de feminino e masculino estavam muito claros, há uma ideia de trabalho, né, técnico, em que a gente tem ali, no máximo, a prestação de serviços como sendo, né, o diferencial daquela relação mais de ordem fabril, industrial, e a pós-modernidade, né, que tão falada e discutida contemporaneamente por inúmeros autores, né, o Zizek, o Bauman, o próprio Habermas, né, discute de forma indireta sobre isso, seria esse momento de, usar o termo do Bauman, né, de liquidez, de ausência de conceitos definidos, de relações profundamente complexas e velozes, de uma dificuldade de identificação de quais são os papéis sociais, de novas relações de trabalho bastante permeadas, mediatizadas pela tecnologia, pela digitalização, e nesse sentido, portanto, o fenômeno jurídico ele é visto de forma completamente diferente. Então, dentro da ideia de modernidade jurídica, nós estamos, portanto, no paradigma do positivismo, a nossa grande busca, a nossa grande meta, a nossa grande necessidade é a ideia de segurança jurídica, ao contrário dessa nova hermenêutica, hermenêutica constitucional, em que a grande base, a grande busca, a grande função dessa hermenêutica é a garantia da dignidade da pessoa humana, né? A garantia do bem-estar das relações sociais. Então, nessa perspectiva, gente, a hermenêutica tradicional ou clássica, né, que alguns dizem que nascem na França, com Savigny, enfim, outros na Alemanha, mas o fato é que é uma hermenêutica de cunho dogmático técnico, né? Em que a gente acredita na subsunção, em que a gente acredita na possibilidade de que existem métodos neutros ou, no máximo, imparciais, técnicos, que nos permitem uma solução adequada para cada caso concreto, sem que nós tenhamos ali
a influência, né, de interesses, de subjetividades, sem historicizar essas relações. Então, a gente poderia conhecer o sentido da norma através do método mais adequado. Isso nos garantiria, portanto, segurança jurídica, ou seja, independentemente de quem procura pelo judiciário, independentemente de quem era o autor, independentemente de quem é o sujeito que busca esse direito, no caso concreto, o tratamento seria exatamente igual. Então, obviamente que essa é uma hermenêutica muito tocada, né, pelo absolutismo monárquico, ela vem em sentido diametralmente oposto àquilo que nós vivíamos antes da concretude, né, da consolidação desse ideal de modernidade, né? A gente sabe que essa, historicamente falando, né, e do ponto de vista de uma histórica bem tradicional, positivista também, que traz aqueles marcos históricos, né, a gente teria ali o início dessa construção, dessa ideia de modernidade, especialmente a partir da Revolução Francesa e da Constituição do Código de Napoleão, quando a vontade do rei não é mais a soberana, não é mais absoluta. Nós temos ali códigos, nós temos regras prévias e que garantem um tratamento adequado, ideal, idêntico, isonômico para todos que se encontram na mesma situação. Coisa que é completamente absurda no contexto do absolutismo monárquico, em que nós temos a ideia de classes privilegiadas como algo perfeitamente natural, e em que nós temos o sujeito rei sendo detentor de todos os poderes de legislar, de aplicar, de elaborar todo esse extrato social. Então, essa hermenêutica moderna, essa hermenêutica que nasce com essa nova sociedade, né, burguesa, que repensa essas condições sociais, ela, portanto, tem por meta maior segurança jurídica, porque era algo que não se podia falar, não existia nesse conceito de absolutismo. Esses critérios ou métodos de interpretação, né, eles são conhecidos, os mais famosos, mais usuais, os que vão aparecer em toda a doutrina hermenêutica, né? No Brasil, a gente tem o Limongi França, né, trazendo isso assim de forma, aquela doutrina bem tradicional, o Carlos Maximiliano, o Miguel Reale, né, todos eles trazendo essa ideia de que esses métodos seriam o gramatical ou exegético, que tem por característica, né, a ideia de que a perfeição do texto, a escrita adequada, o perfeito conhecimento da gramática, da filologia e do estudo, enfim, da língua é suficiente para que a gente tenha a perfeita análise interpretativa. Então, essa interpretação gramatical, literal, que é a interpretação exegética, né, por si, é aquela em que a gente encontra na ideia da literalidade, ou seja, o perfeito conhecimento do significado das palavras é suficiente para que eu possa conseguir interpretar. Daí a ideia de que o jurista deveria ser alguém de vasto vocabulário, vocabulário rebuscado, estudo do latim, estudo há pouquíssimo tempo, né? O latim saiu dos currículos dos cursos jurídicos no Brasil. Pouquíssimo tempo, eu digo, né? Há pelo menos 2 décadas apenas, né? Em muitos cursos isso ainda era uma tradição. Essa ideia está diretamente ligada a essa perspectiva exegética, de que conhecendo a literalidade, né, dominando a gramática, eu domino também a interpretação mais adequada. O método lógico, que é aquele que já reconhece a possibilidade de lacunas, de antinomias, né, ou seja, essas aparentes ou verdadeiras contradições que podem existir aí dentro dos textos jurídicos, e nos propõe um raciocínio lógico, matemático, quase que, enfim, para garantir até o caráter científico, né, para o direito, já que ali no final do século XIX as ciências exatas, elas despontavam, né, como conhecimento de fato capaz de gerar verdade, certeza científica, e as demais ciências, a exemplo do direito, tentavam se adaptar a essa perspectiva, tentavam garantir essa lógica, essa garantia de verdade, de provar que aquilo que se afirmava poderia ser considerado, sim, como correto.
Então, essa busca por essa lógica passava especialmente, né, por aquelas ideias de busca de sentido técnico, né? Então, essa exegese gramatical, literal e lógica, ela, portanto, é a base, é o nascedouro aí dessa hermenêutica tradicional. Ao longo, chegando ali ao finalzinho do século XIX, primeira metade do século XX, a sociedade que passa por inúmeras transformações fica cada vez mais complexa. Nós temos tantas questões, né? Nós temos a psicanálise, nós temos o início ali das condições que vão permitir o fascismo, o nazismo, a Segunda Guerra. É uma efervescência, é uma mudança tão grande, é uma mulher que começa a ingressar em mercado de trabalho, é tanta transformação que esse direito já começa a dar indícios de não conseguir mais solucionar esses problemas sociais usando apenas a gramática e a lógica. Então, a gente continua tendo uma visão técnica ligada a essa hermenêutica tradicional, que a gente considera que o método vai ser adequado para a solução a partir de uma ideia científica de análise do problema, porém, a gente já consegue ampliar, né, a perspectiva de interpretação, saindo da gramática e saindo da lógica, e passando agora, por exemplo, a uma preocupação histórica, né? Então, a interpretação histórica, que tem, obviamente, influência aí da teoria do Dilthey, né? Que a gente vai prescrutar, portanto, quais são as origens, qual foi o passado, em que contexto se deu a elaboração dessa lei, dessa norma, e a partir disso, o fenômeno da interpretação seria o mais adequado. Nós passamos a considerar uma preocupação teleológica, né? Ou seja, considerando ainda naquela ideia positivista de que a lei tem um espírito, a lei tem uma alma, ela tem uma essência, e o papel do intérprete é descobrir essa essência. Então, essa interpretação teleológica, ela busca a finalidade, qual é o espírito dessa lei, o que é que ela verdadeiramente gostaria de promover para a sociedade. E a interpretação sistemática, né, que é a mais complexa de todas dessa perspectiva aqui tradicional, que é a que vai levar em consideração a necessidade de nós enxergarmos o direito não de forma isolada, né, mas reconhecendo que essa separação do direito em vários ramos é uma mera abstração, né, é uma ficção, porque o direito ele é um só, essa separação existe para o mero estudo, para facilitar a compreensão. Então, nós, portanto, para compreendermos um fenômeno, devemos levar em consideração os vários ramos do direito que o impactam. Então, nessa hermenêutica tradicional, se fornecia para o intérprete, né, uma lente, imagina aí a lupa, a lente de um óculos, né, que seria um desses métodos que é considerado mais adequado para o caso concreto, para que ele descobrisse, né, qual é o sentido, a verdade jurídica que sempre existiu. Então, a verdade não é variável, né? Aquela situação ali, ela só poderia ser resolvida daquela forma. Então, pela doutrina tradicional, haveria sempre, né, a subsunção de um concreto estado de coisas a uma lei universal, a plenitude e suficiência do modelo subsustancial de aplicação do direito. Então, esses autores da hermenêutica clássica estavam preocupados em criar essas regras que seriam utilizadas para que a gente pudesse descobrir a verdade, né? Ao passo que na hermenêutica contemporânea nós já abandonamos completamente essa ideia de pré-verdade, né? De que existe ali um sentido a ser descoberto e, na verdade, nós é que daremos o sentido, né? Antecipando um pouco do que a gente vai discutir amanhã pela manhã. Mas essa defasagem dessa hermenêutica tradicional, desse direito tradicional, ela vai aparecendo na medida em que os casos concretos eles vão se transformando em situações cada vez mais complexas, né? Como nós estamos aí acompanhando. Recentemente, acho que foi essa semana, né? Eu acompanhava uma decisão dos Estados Unidos que tribunal que decidiu por não autorizar o tratamento de hormônios para pessoas transgêneros na adolescência, né, com a justificativa de que essas pessoas não teriam maturidade suficiente para tomar uma decisão que talvez inviabilizasse ou modificasse a sua sexualidade por toda a vida.
Então, quem imaginaria no século XIX que alguém que nasceu com uma genitália masculina ou com uma genitália feminina teria a oportunidade de discutir esse papel, essa permanência ou não nesse espaço de feminino ou masculino? Então, uma sociedade tão complexa necessariamente precisa de métodos tão complexos quanto os seus problemas. Essa é uma das razões pelas quais esses métodos da hermenêutica tradicional, eles vêm pouco a pouco, né, sendo cada vez mais criticados e substituídos ou, enfim, né, reutilizados dentro de uma nova perspectiva, de uma visão pós-positivista. Obviamente, eu não estou dizendo aqui que esses métodos não são úteis ou não são mais aplicados de forma alguma, só estou justificando porque é que a gente fala agora numa nova hermenêutica, que é o assunto, né, de amanhã pela manhã. Então, a questão hermenêutica deixa de ser um problema, né, de subsunção, de encontrar a norma correta para o caso correto e passa, portanto, a ter essa preocupação política e ideológica. A hermenêutica não se refere somente à lei, não se refere ao direito, mas a formas de como nós temos de compreender o direito, né? É isso que vai estar muito ligado à nova hermenêutica. O direito é um fenômeno cultural, né? E, portanto, nós precisamos entender essa cultura, essas representações, esse imaginário em que ele está inserido para garantir essa aplicação. Então, a ampliação do rol desses métodos que a gente vai trabalhar amanhã pela manhã, portanto, nada mais são do que uma tentativa da gente aproximar o intérprete do direito à realidade social. Como é impossível, né, a compreensão jurídica exclusivamente pela escavação do texto normativo, que era o que a gente pretendia na hermenêutica tradicional, então a gente vai buscar agora construir um sentido através dessa nova interpretação. Então, isso seria, portanto, a nova hermenêutica. Ela não vai utilizar esses métodos tradicionais, né, criados aí ou propagados especialmente pelo Savigny, mas a gente vai levar em consideração outros métodos que tenham uma possibilidade maior de garantia daquilo que é a grande missão desse direito do século XXI. Compromisso com a segurança jurídica, sim, temos que ter, porém, buscando a dignidade da pessoa humana como finalidade maior da nossa atividade. As regras tradicionais não podem ser consideradas independentes umas das outras, né? E a gente observa aí que a lição do Lênio Streck, a hermenêutica jurídica, ela passa, portanto, a ser uma proposta de descrever as condições do intérprete, não um conjunto de métodos ou de critérios científicos. Amanhã a gente vai falar sobre os riscos, né, dessa ação, porque não é tão simples assim, né? Não é simples, então essa nova hermenêutica garante a dignidade, nos traz, portanto, uma maior possibilidade de adequação do direito ao fenômeno social, e não é bem assim. Porque esse panprincipiologismo, né, como coloca o Lênio Streck, esse ativismo judicial, esse direito livre, ele também está provocando sérios problemas na nossa sociedade, né? Especialmente pelo risco que vem causando a segurança jurídica, né? E a gente acabar vivendo uma espécie de ditadura do judiciário. O judiciário criando lei, o judiciário criando regra. Isso também não é o ideal. E nem deveria ser a finalidade dessa nova hermenêutica. Mas isso é discussão para amanhã pela manhã, e eu peço a vocês, então, que façam a atividade 2, né? A atividade 2 vai ficar disponível aí para vocês, e amanhã de manhã a gente debate, corrige, enfim, comenta essas questões, tá certo? Um abraço e até amanhã, se Deus quiser.